Gênesis capítulo 3, versículos do 1 ao 6, começando no primeiro, diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. E vamos orar. Senhor nosso Deus e bondoso Pai, Deus grandioso em obras, maravilhoso em conselhos e magnífico em poder. Nós somos gratos ao Senhor pela palavra do Senhor que temos em nossas mãos, que é a Bíblia Sagrada, e pela pregação da mesma. Também nós agradecemos porque ela é viva, ela é eficaz, a palavra do Senhor é eterna. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela também é luz para o nosso caminho. Pedimos que o Senhor abençoe o pastor Roberto na pregação, para que o Senhor use ele, coordene os pensamentos dele e o que ele irá pronunciar também, para que possamos estar atentos e que nós não sejamos simplesmente ouvintes, mas que sejamos praticantes dos ensinamentos do Senhor. São esses pedidos que fazemos nesta ocasião e agradecemos desde já no nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 3 e versículo 1, onde nós lemos um trecho da Bíblia muito rico. A gente poderíamos falar sobre uma série de coisas a partir desse texto que nós lemos, mas hoje eu quero falar sobre algo que nós encontramos no versículo 6. Eu quero hoje falar sobre o poder das escolhas. O poder das escolhas. Ao contrário do que os evolucionistas afirmam, e evolucionistas afirmam que o homem veio do macaco, e antes o macaco veio de outro animal, que veio de uma sopa cósmica, que foi resultado de nada que explodiu e criou tudo, ou seja, a baboseira, não tem nada de científico. No entanto, eles querem que você e eu acreditamos que nós somos animais, que nós somos seres que evoluíram de animais, mas a verdade é que homens e animais são bem diferentes um dos outros. O ser humano não é um animal evoluído como eles querem que você e eu acreditamos. Nós estamos em uma outra categoria. Se você olhar as categorias num livro de ciência, você vai ver que tem as amebas, que tem os peixes e os anfíbios, e depois os outros animais, e os macacos e os homens. Ou seja, o homem é apenas uma continuação. Isso é o que a falsa ciência ensina. O que a Bíblia ensina é outra coisa. Eu quero que você olhe comigo para 1 Coríntios, do Novo Testamento, 1 Coríntios capítulo 15, e vamos ver o que a Bíblia fala a respeito do homem. Pastor, o que tem isso a ver com escolhas? Tem tudo a ver com escolhas, como nós vamos averiguar daqui a pouquinho. 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, e no versículo 39, o apóstolo Paulo escreve assim: Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos o quê? Homens, e outra a carne dos o quê? Animais, e outra dos peixes, e outra a das aves, e há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra é a dos terrestres. Então aqui você vai encontrar e outra, e outra, e outra, dizendo o quê? É diferente. Se uma coisa é outra, ela é diferente. Então aqui Deus está falando, existe uma espécie chamada homens, existe uma outra espécie de carne que são animais, outra espécie de carne que são os peixes e as aves, e existem corpos celestiais, existem corpos terrestres, falando aqui sobre o fato que existem corpos terrestres como nós, e existem também os corpos celestiais, que são os corpos dos anjos, dos seres celestiais, angelicais que habitam a glória. Então,
você dizer que o homem veio do animal é como dizer que o anjo veio do homem. Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que homem é homem, animal é animal, peixe é peixe, ave é ave e anjo é anjo. Então o homem está numa categoria totalmente à parte. O ser humano é fraco em relação aos animais quando se diz respeito a viver na natureza, na criação, no selvagem. Convenhamos, se você pega um simples macaco, o macaco está muito mais bem equipado para viver no selvagem do que nós. Alguém pode conferir isso para mim? Por exemplo, um macaco, ele não tem roupa. O macaco não precisa de sapato, não precisa de meia, o macaco não precisa de um teto, ele mora nas árvores, ele se alimenta, não precisa cozinhar nada, não precisa ir para o supermercado, não tem água encanada, não tem nada. Os animais, eles se dão muito melhor no meio selvagem do que no ser humano. Então imagine, se o ser humano é um resultado da evolução dos macacos, então me diga uma coisa, é melhor a gente precisar de roupas ou não? Se nós fôssemos evoluídos, estava todo mundo andando pelado, gente. Convenhamos. O homem é fraco em relação ao seu meio. Ele tem uma fraqueza, ele precisa de proteção, ele precisa de um teto, ele precisa o alimento dele é cozinhado, cozido, assado. Aleluia. É bem diferente, precisa fazer a habitação. Os animais não, os animais se dão muito bem. Os pássaros, as aves e os peixes, eles estão muito bem, obrigados, estão muito bem, não precisa de roupa, de cozinha, de casa, de nada. Eles não têm escola para ir, eles não têm trabalho para fazer, cada um não tem economia. Se a evolução fosse verdade, então a gente não estaríamos morando em casas, porque a gente podia muito bem estar vivendo sem casas. Quem concorda? Não é um peso ter que pagar aluguel todo mês. Não seria bom encontrar uma árvore e se encostar embaixo dela, dormir, que era uma maravilha? Não é ruim ter que lavar louças, irmãs e irmãos mais conscientes. Para que louça? Para que prato, garfo, panela, cozinha, lavar o fogão, limpar? Para que isso? E roupa, tem que lavar roupa, passar roupa, pendurar roupa, comprar roupa, consertar roupa. Gente, se isso é evolução, está indo na direção errada, está ficando mais complicado. O homem é outra categoria de ser dos animais. Uma grande diferença entre os animais e os seres humanos é aquilo que estamos falando hoje, é o poder de escolha. O ser humano tem o poder de escolher. O ser humano tem o livre arbítrio, o ser humano tem vontade própria. Ele pode escolher, ele pode seguir, escolher a sua própria vontade. Se você olhar no dicionário, a palavra arbítrio significa decisão dependente apenas da vontade. Livre arbítrio quer dizer que o homem faz uma decisão baseada no que ele quer, no que ele escolhe. Ele toma aquela decisão. Ele escolhe se vai ou não vai. Ele escolhe se fica ou vai. Ele escolhe, depende da vontade dele. Essa é uma grande diferença. Seres humanos podem decidir o que querem e o que não querem fazer. Vocês todos aqui, eu estou muito contente, vocês decidiram saírem de casa e estar aqui presente esta noite. Vocês poderiam ter decidido fazer outra coisa, ir para o shopping, Deus tem misericórdia de você. Você poderia decidir ter ficado em casa assistindo o Desfantástico, Deus tem piedade da sua alma. Você poderia ir para a cama cedo, dormir, descansar. Existe um N número de coisas que você estaria totalmente livre para escolher. Alguém está aqui coagido, forçado, ameaçado, chantageado? Não, viemos aqui porque nós queremos estar aqui. Ou pelo menos eu estou aqui porque eu quero estar aqui. Os animais, no entanto, seguem e obedecem a Deus. Os animais vieram, por exemplo, e entraram na arca. Vocês conhecem a história? Deus ia trazer o dilúvio. Deus mandou Noé construir uma arca, um grande baú. Não era bem uma embarcação, era um baú. E um casal de cada animal, iria entrar na arca. Onde é que você vê Deus mandando Noé sair por aí, chamando, catando, pegando, prendendo, enlaçando os animais? A Bíblia fala que os animais vieram. Deus só falou, coloque-os na arca.
Mas Deus mandou um par de cada animal sair de onde é que eles estavam e foram até Noé, e Noé só fez colocar eles na arca. Ou seja, os animais obedeceram à vontade de Deus. Vocês conhecem a história lá em Gênesis 7:9, que diz: entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. Deus também ordenou quem? Os animais. Vocês conhecem a história de Jonas? Jonas foi enviado de Deus para pregar para Nínive, ele não quis ir, e eu não vou entrar nos detalhes, mas havia uma baleia que obedeceu o chamado de Deus. Em Jonas 1:17 fala assim: preparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Diga uma coisa, aquela baleia falou assim: Deus, vou não, estou ocupado hoje, não estou afim, estou cheio, já comi demais, não gosto de ser humano, não é o meu prato favorito. Não, Deus ordenou, preparou, pois, o Senhor um grande peixe. A baleia obedeceu. E a mesma baleia, depois de 3 dias, obedeceu a Deus quando vomitou Jonas na praia. Jonas 2, capítulo 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. A baleia obedeceu à vontade de Deus. Os animais obedeceram à vontade de Deus vindo para a arca. Em Números 22, nós temos a história de uma jumenta, que Deus mandou ela falar. Mas pastor, como é que uma jumenta fala? Gente, quando Deus manda, Deus faz. Quando Deus manda, Deus equipa. E uma jumenta olhou para trás e falou para Balaão: qual é, meu? Eu estou parafraseando, é claro. Você não está vendo o anjo que está no caminho? 1 Reis. Vamos para 1 Reis capítulo 17 por enquanto. Eu não sei essa história de Balaão, qual é o mais inacreditável. Eu não sei se é o fato que a jumenta falou com Balaão, ou o fato que Balaão falou de volta para a jumenta, e os dois tiveram uma conversa. Eu não sei se uma jumenta falasse comigo, ó, eu estou fora, mas leia lá em Números 22, Balaão e a jumenta tiveram um diálogo, eles conversaram. Ela falou: desde pequeno, desde nova que eu carrego você para cima e para baixo alguma vez? Não, mas você estava discutindo, Balaão discutindo com a jumenta. Eu não sei qual era o melhor jumento dos dois, a jumenta ou o Balaão. Mas a jumenta obedeceu à vontade de Deus. Lá em 1 Reis capítulo 17, nós temos Elias sendo alimentado por pássaros. Versículo 4 de 1 Reis 17: e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Os animais obedecem o comando e a vontade de Deus. Deus manda os pássaros trazer carne e comida, os pássaros trazem carne e comida. Deus manda os animais falarem e os animais falam. Deus manda o peixe engolir a Jonas e peixe engole a Jonas. Deus manda o peixe vomitar Jonas e o peixe vomita Jonas. Deus manda os animais virem 2 em 2 para a arca e eles vêm 2 em 2 para a arca. Você não vai encontrar na Bíblia animais desobedecendo a Deus. Mas o que você vai encontrar na Bíblia, e o que você vai encontrar no dia a dia, são homens e mulheres que escolhem desobedecer a Deus. O homem é um ser diferente, ele tem escolha. Os animais, eles atendem à vontade de Deus. Moisés foi chamado para libertar o povo hebreu. Êxodo 3, capítulo 10, diz assim: vem agora, pois, Deus falando, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu? Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Ele obedeceu? Não.
Ele acabou obedecendo, mas aqui ele está respondendo Deus. A baleia não respondeu a Deus, o corvo não respondeu a Deus, a jumenta não respondeu a Deus, mas Moisés respondeu a Deus. Jeremias foi preparado. Olhem comigo para Jeremias capítulo 1. Profeta Jeremias, profeta com o ministério único de pregar o fim. Não há esperança mais, era o ministério dele. Mas no capítulo 1 de Jeremias, fala assim no versículo 4. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu, Jeremias: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Interessante, não? Deus mandou um profeta falar às nações, e o profeta falou: eu não sei falar. Mas quando Deus mandou a jumenta foi lá e falou. A jumenta foi lá e falou. O ser humano escolhe. Você não vai encontrar nas páginas da Bíblia um animal que não fez o que Deus mandou ele fazer. Mas a Bíblia está repleta de pessoas que decidiram, escolheram. Deus buscava um voluntário. Isaías capítulo 6 versículo 8. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Deus falando. Então disse eu, Isaías falando: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías escolheu se voluntariar. Moisés quis cair fora. Jeremias quis cair fora. Isaías escolheu. Homens podem, se quiserem, desobedecer a Deus. Eu e você, nós podemos escolher não fazer o que Deus quer que a gente faça. Deus nos dá este poder. Este poder cria duas situações para nós seres humanos, para mim e para você. Esse poder de escolha que Deus nos dá, ele nos deixa muito vulnerável, a desobedecer a Deus. E 2, nos deixa muito vulnerável ao pecado. Porque quando nós escolhemos desobedecer a Deus, nós estamos de fato pecando. E nós temos essa escolha. Mas igualmente, essa situação nos dá uma oportunidade de demonstrarmos o nosso amor a Deus através da obediência. Jesus falou em João 14, versículo 15: se me amais. Jesus fala com você hoje: se me amais, guardai os meus mandamentos. Como é que a gente demonstra e prova o nosso amor a Deus? Louvando Ele bem muito? Não. Eu e você demonstramos o nosso amor a Deus obedecendo-o, fazendo escolhas que o agradam. Isso é como demonstramos o nosso amor a Deus. Nada mais, nada menos. Que conceito revolucionário esse? Demonstrar amor obedecendo. É isso que Jesus falou. O poder de escolha é algo muito poderoso. Por isso, pais e futuros pais, mães e futuras mães, crianças devem ter escolhas limitadíssimas. Infelizmente é o que não acontece hoje. Hoje a mãe chega para a criança e fala: meu filho e minha filha, você quer comer o que hoje para o almoço? Ah, na minha época era: tá aqui, quer, se não quer, vai-se embora. Mas pastor, ele vai morrer de fome. Morre não. Morre de fome não. O melhor tempero é a fome. Não dê escolhas. Que tal essa? Júnior, vamos para a igreja hoje ou não? Gente, crianças devem ter escolhas limitadíssimas. Sabe por quê? Porque escolhas são coisas poderosas e impactam nossas vidas. Por isso que os pais têm que treinar os seus filhos, suas filhas, a fazer escolhas sábias.
Porque naturalmente a Bíblia fala que a estultice está no coração da criança. Eu sei que é difícil acreditar, mas eu um dia fui uma criança. Não é, irmão Silvano? E a estultice está no coração da criança. E a vara da disciplina é o que vai tirar a estultice do coração da criança. Ela não vai sair sozinha. Não vai sair na escola. Não vai sair com o tempo. Não vai sair com o crescimento. Não, vai sair na vara, na disciplina, no treinamento, no exemplo. Que conceito revolucionário. Eu dou exemplo ao meu filho. Sabe, as suas palavras falam mais alto que suas ações. Ao contrário, suas ações falam mais altas que suas palavras. Aquela história, faço o que eu digo e não faço o que eu faço, é papo furado. O que você faz vai falar muito mais alto do que você fala. Palavras são baratas, ações são caras, há um custo. Decisões, escolhas, afetam nossa vida e a vida daqueles ao nosso redor. Olhe comigo para o versículo 6 do texto que lemos em Gênesis. Gênesis 3, versículo 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu. Agora preste bem atenção. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Como é que o pecado começou? Gente, o pecado entrou no mundo através de uma escolha. O pecado começou através de uma escolha. E hoje todo pecado é fruto de uma escolha. É uma escolha. Adão aqui não foi forçado a comer o fruto proibido. Adão aqui não foi forçado e nem o foi Eva. Eva foi enganada, mas ela não foi forçada. A serpente não pegou ela, abriu a boca dela e coma aqui essa fruta. Ela não foi forçada. Ela foi enganada, mas não foi forçada. Lá em Timóteo capítulo 2, diz assim: e Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada, caiu na transgressão. A mulher não foi forçada, Adão não foi forçado, a mulher foi enganada e ela fez uma escolha. Ela fez uma escolha de comer daquele fruto, aí depois levou para Adão, e Adão fez uma escolha de comer daquele fruto também. Só que Adão não foi enganado. A Bíblia fala, Eva foi enganada, mas Adão não foi enganado. Mas a questão é que ambos fizeram uma escolha. Tipo uma coisa, o fato que Eva foi enganada e não sentou ela de alguma coisa? Escolhas. Deus havia dito, você pode comer do fruto de qualquer árvore, só não daquela. Deus falou, está falado. Ah, mas eu fui enganado. Você escolheu fazer algo que Deus falou, não faça. O pecado entrou no mundo através do pecado, e o pecado consegue se perpetuar no mundo através de escolhas. Nós pecamos porque nós escolhemos, não podemos culpar ninguém. A mulher falou, mas foi a serpente. Adão falou, mas foi a mulher que você me deu. Que não aliviou a barra para ninguém. Não podemos culpar ninguém. O pecado começou e continua uma escolha que cada um de nós tomamos. A constante tristeza de um pastor sério, é ver escolhas que pessoas fazem, mas escolhas que atrapalham e causam sofrimento em vidas. É doloroso observar escolhas, más escolhas, escolhas tolas que pessoas tomam, que como pastor eu sei exatamente aonde isso vai dar. Eu já tive situações que eu falei para a pessoa assim, veja só, se você fizer isso, vai ser muito bem, mas se você fizer isso, vai acontecer assim, 1, 2, 3, A, B, C. E acontece exatamente como eu falo, pastor, você é um profeta. Eu não sou profeta. Simplesmente, eu tenho muitos anos no ministério, sei do que eu estou falando, porque a Bíblia fala.
Não é a primeira vez que eu vejo pessoas fazer a mesma péssima decisão que já foi feita antes, e eu sei qual vai ser o resultado. E você avisa, você alerta, você implora, você chora, você desenha, você faz mímica, você faz de tudo. Mas a pessoa segue tomando a escolha errada que leva ao pecado. Isso é muito doloroso. Ter que observar pessoas destruírem suas vidas. Literalmente destruir suas vidas. Jogar fora tudo que Deus tinha para elas. Devido ao quê? Escolha. E entenda, cada escolha errada que você toma te leva a um lugar onde você só vai ter duas escolhas piores do que a última. E as escolhas vão ficando pior, e pior, e pior, e pior, até chegar num canto que você vai ter que escolher entre ruim, péssimo e horrível. Lembra Davi, no final da sua vida, Deus falou, não conte o povo. Eu vou contar o povo. Péssima decisão. Veio o seu general e falou, oh rei Davi, viva para sempre, não faça isso. Deus falou para tu não fazer isso, eu sou o rei, faça. Pois bem, Deus falou para ele, Davi, porque você me desobedeceu, você tem 3 escolhas. Você pode escolher o seu inimigo, vai lhe atacar durante 2, 3 meses, não lembro. Doença, vai atacar a terra, e uma terceira coisa que eu me recordo agora. Todas as 3 eram ruins. Não tinha uma escolha boa. Deus, 1, 2, 3, mas é ruim, péssimo e terrível. Sabe o que foi isso? O resultado de uma má escolha. Uma má escolha nunca te leva para um lugar onde você vai ter uma boa escolha depois daquilo. Vai de mal a pior. Tudo começou com uma escolha lá atrás. A bagunça que o mundo está hoje, o fato que o inferno está cheio de almas eternamente, o motivo que há tanto sofrimento e morte e pecado no mundo, é porque lá atrás em Gênesis, uma pessoa fez uma escolha má. Eu não sei, mas eu acho que no céu, quando chegar lá, Eva vai ser chamada de outro nome, vai se esconder, fazer uma plástica para ninguém conhecer quem ela é. Cadê a fila para falar com a Eva? Pois é. Olhe comigo para Tiago, capítulo 1, no Novo Testamento. Tiago, capítulo 1, versículo 15. O pecado começou com uma escolha, e o pecado vai te levar mais longe do que você queria e imaginava ir. Tiago 1,15 diz assim: depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera o quê? A morte. O grande problema com o pecado e o ser humano é o seguinte: o pecado no começo é bom, o pecado no começo é muito bom, o problema é o depois, é o preço. Quando você peca, você se assina um cheque em branco e entrega a Satanás. Está aqui, ó. Aqui fala que o pecado sendo consumado gera a morte. Se o pecado pagasse a morte à vista, ninguém pecava. Ninguém pecava. Ou se não pecava uma vez e mais nunca. O pecado vai custar mais caro do que você imagina. Ninguém sabe aonde aquela decisão de pecar vai levar. Eva não fazia ideia que aquela decisão dela de morder e comer do fruto proibido ia gerar tanto sofrimento, tanta morte através dos séculos. Eu imagino ela no céu olhando e dizendo assim: ai, o que eu fiz? Uma escolha, uma mordida. Pois é, uma coisa pequena, uma coisa tão inocente, mas olha no que deu, olha o que gerou. Olhe para frente. Jovens, vocês têm anos e anos e anos pela frente. Tem jovem que pensa que vive, não tem amanhã, que vive como se não tem consequência. Há pessoas que até hoje estão carregando peso, carregando consequência de pecados cometidos anos, décadas atrás. Igual aqui, ó, até hoje a gente paga pelo pecado da Eva. A escolha de um gole, uma tragada, pode levar alguém ao vício. Você ouviu um alcoólatra
que pegou um copo de álcool, deu um gole e se viciou-se? Não. Você viu alguém que deu um trago de maconha e se viciou? Não. Mas tudo começa com o primeiro. É sempre o primeiro gole, é a primeira tragada, é a primeira festa, sempre tem aquele primeiro, o primeiro passo, o primeiro erro, a primeira escolha, e você não sabe aonde isso vai parar, você não faz nem ideia aonde aquilo vai terminar. Por isso que nós avisamos e alertamos as pessoas. A pessoa que decide dar as costas para Deus, decide sair da igreja, decide ir para o mundo, não sabe aonde está se metendo. Sabe que um diabo ataca? O diabo é um leão, a Bíblia fala, é um leão que está vendo quem traga. Sabe como o leão caça? O leão, quando vê um rebanho de zebu, ou zebra, ou antílope, ele não vai lá pegar o mais forte, o mais veloz, ele vai querer pegar aquele que está na borda. É aquele que está capengando, aquele que se afasta do rebanho. É lá, é ali que ele vai. O lugar mais seguro é bem no meio do rebanho, bem no meio. Ah, pastor, alguém me ofendeu, alguém, eu não concordo, seja o que for. Não sabe aonde está se metendo, aonde está metendo a sua família, aonde está metendo o seu futuro. Eu vou sair e viver a minha vida, eu vou fazer as coisas do meu jeito. Vá-se embora. Está se dando um cheque em branco, entregando na mão do diabo, e ele preenche o que ele quer. O que ele quer. E você não tem dizer nenhum. Nós somos livres para escolher o que quisermos fazer. Nós temos essa liberdade. Deus honra. Mas nós não somos livres das consequências das escolhas que tomamos. Deus vem e fala: eu mandei o meu filho Jesus morrer na cruz para pagar o seu pecado. Quer? É seu. Não quer? Não. Ok. Quer confiar na sua religião? Na sua bondade do seu coração? Na sua boa obra? Na sua honestidade? Na sua integridade? Não é o suficiente. Mas você quer? Tudo bem. E há pessoas que mandam no inferno hoje, porque escolheram isso, ao invés do sangue de Cristo. Deus respeita, é o poder da escolha. Ninguém é forçado a receber Cristo. Ninguém é forçado a ir para o céu. Ninguém é forçado a nada. Nós temos escolha. E com escolha vem responsabilidade. E com responsabilidade vem consequência. Ló escolheu a campina do Jordão, quando separou do seu tio Abraão. Gênesis 13, versículo 10. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Note, ele decidiu o quê? Ele viu aquela campina bem regada, maravilhosa, e na campina, a distante, tinha o quê? Sodoma e Gomorra. Ele foi e ficou na campina, mas anos mais tarde, ele não estava mais morando no campo, ele estava dentro da cidade. Não só estava dentro da cidade, ele era um homem de importância na cidade de Sodoma. E os anjos que Deus mandou avisá-lo tiveram que pegar ele pela mão e arrastá-lo para fora. O resto da história você conhece. Sua esposa virou uma pilastra de sal. Ele foi o pai dos próprios netos. Diga uma coisa, aquela decisão que ele tomou. O campo é tão verde. Ô tiozão, eu vou para lá. Aquela uma decisão errada que ele tomou. Olha no que deu. Sabe quantos descendentes de Abraão tem no mundo hoje? Está assim, ó. Os descendentes de Abraão é o povo mais perseguido, mais massacrado, mais exterminado, e o mundo está assim deles, olha. Sabe quantos descendentes de Ló existem? Zero, não tem um. Não tem descendência. Sumiu. Por causa de quê? Uma decisão.
A sua decisão vai afetar os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos e por aí afora. O poder da decisão. Amnon, irmão de Absalão, decidiu fazer uma loucura com sua irmã Tamar. 2 anos mais tarde, o seu irmão o matou. Uma escolha cheia de lascívia, uma escolha, destruiu a sua família e levou ele à morte. Êxodo 20, versículo 17, fala sobre a cobiça. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. A cobiça nos leva a tomar decisões tolas. Cobiça. O que Ló fez? Ló cobiçou. Ele viu a planície verde. A minha escolha primeira, tio, eu vou escolher aqui. Ele não estava pensando em mais nada, só cobiçando. Amnon só estava cobiçando aquilo que não era seu. A palavra cobiça significa desejo ardente de possuir algo ilícito. Algo que não nos cabe. Pois é, a cobiça nos leva a tomar decisões impensadas, tolas, que levam à morte. Davi cobiçou a mulher de Urias. Levou a ele matar Urias. Levou a morte no seu filho. Por quê? Uma má escolha. No lugar errado, na hora errada. O rei Acabe, aquele péssimo rei, ele cobiçou a vinheira de Nabote. Resultado, Nabote foi morto injustamente. Por causa da escolha, da cobiça de um homem. Absalão cobiçou o trono do seu pai. E gerou uma guerra civil que trouxe muita morte, muita dor, muito sofrimento. Uma decisão. Afeta famílias, afeta reinos. Quanta tristeza, tragédia existe por causa de escolhas. Escolhas são coisas poderosas. E a hora da escolha chega a todos nós. Diariamente nós somos apresentados escolhas. Hoje de manhã tivemos a escolha: eu vou acordar e vir para a igreja ou não. Hoje à noite eu vou me perguntar: vou ir para a igreja ou não. Amanhã eu vou acordar, eu vou ler minha Bíblia, eu vou orar, eu vou fazer o que é certo ou não. Todo dia nós somos apresentados com escolhas. E cada escolha tem uma consequência, ou boa ou ruim. Mas existem escolhas que vão definir o resto da sua vida. Existem escolhas que vão definir como você vai viver, a direção que a sua vida vai tomar. Ninguém sabe quando vão vir essas escolhas grandes, mas elas vão vir. E se nós estamos no hábito de escolher bem, se estamos no hábito de escolher com sabedoria, se estamos no hábito de escolher para agradar a Deus, quando vier aquela big escolha, nós estaremos aptos e preparados para escolher com sabedoria, para agradar a Deus. Moisés resume a escolha no frigir dos ovos da seguinte forma: olhem comigo para Deuteronômio 30, Deuteronômio no capítulo 30, e no versículo 19 diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, qual a palavrinha é essa? Escolhe. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Escolhe. Moisés falou: eu estou propondo aqui uma escolha. Você quer vida e bênção, ou você quer morte e maldição? Toda escolha que você e eu tomamos vai levar para uma dessas duas coisas: vida ou morte, bênção ou maldição. Poderosa nossas escolhas. Pais, treinem, ensinem, mostrem o caminho aos filhos.
Quando crescerem, aí eles estão por conta própria. O triste é isso. Muitos pais não treinam, não ensinam, não dão exemplo. Aí quando o filho chega na adolescência, começa a pintar, bordar, se meter em confusão, aí vem correndo o pastor: pastor, o que eu faço? Agora? Não sei. Chorar? Reclamar? Eu sei que você deveria ter feito. Ensine a criança no caminho que deve andar, e depois dele não se afastará. Mas não, deixa, cria, qualquer jeito, faz o que quer, decide o que quer, dá todas as escolhas. Quando tudo começar a ruir, e sacudir, desmoronar, não tem mais jeito. Gente, você constrói uma casa, você coloca primeiro o quê? O alicerce, né? Se você faz o alicerce mal feito e começar a construir, a casa começar a tremer, o que você faz? Sai de perto. Não tem o que fazer. Se o alicerce está corrompido, se o alicerce não está fundo, se o alicerce não é a rocha, se você construiu a casa na areia, quando vier o vento e a chuva, o que vai acontecer? Vai cair. E agora? Sai de dentro. Então não tem o que fazer. Josué fez a mesma escolha para ele e para a sua família. Josué 24:15, eu vou ler para vocês. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do Egito, do rio, ou aos deuses dos amoreus em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué Júnior não tinha opinião a dar aqui não. Josué Júnior: não quero não. Não quer não, é? Então vai sem querer, mas vai. Pais, mães, decidam, você decida. Não é para o seu filho, sua filha decide nada não. Porque ele não estava afim hoje. Ou será que é o pai e a mãe se escondendo atrás do filho e da filha? Moisés falou: escolheis. É uma escolha. Escolheis a quem servais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aqui está minha filha como testemunha. Pergunta para ela se tinha... Quer ir para a igreja hoje, Michele? Bíblia? Quer ler a Bíblia hoje, Michele? Tinha devocional, tinha a Bíblia, não tinha escolha. Agora, depois de grande, aí ela escolhe. Mas eu te garanto que ela faz mais escolhas certas do que escolhas erradas. Gente, ninguém é perfeito, mas as nossas escolhas nos definem. Eu falei outro dia um dizer muito simpático, dizendo: o seu passado não lhe define. Quanta abobrinha! Claro que o seu passado lhe define. Como não? O seu passado, o resultado do passado é o que você é hoje. Como que o seu passado não lhe define? As suas escolhas lhe definem, e o seu passado é a soma das escolhas que você fez. Nossas escolhas vão definir quem nós somos, a vida que levamos, e nós devemos escolher, como pais, como mães, futuros pais e futuras mães, o caminho para as nossas famílias. Não deixar crianças e jovens ficar definindo, porque na realidade não existe escolha pequena ou escolha que não tem importância. Não tem. Toda escolha vai te levar para um lugar melhor ou pior, sucessivamente. E cada decisão tem um potencial de nos levar a situações e consequências trágicas ou abençoadas. Então, em resumo, entenda o poder das nossas escolhas. Atrás de cada escolha, em última instância, existe a vida e a morte, a bênção e a maldição. Cada escolha, por menor que seja. E Deus quer nos ensinar a escolher corretamente. Salmo 25, versículo 12.
Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Escolher. Quem vai ser ensinado o caminho a escolher? O homem que teme ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor de Deus. Tem gente que vive como se não tem temor de Deus, como de fato não tem. Agora, quando tememos a Deus, como temos temor ao Senhor, Ele vai nos ensinar o caminho que deve escolher. Você sabia disso? Você sabia que você tem esse poder de escolha? Você, criança, jovem, pai, mãe, adulto, todos nós temos esse poder. E são as nossas escolhas que vão definir a nossa vida. Quer uma vida abençoada? Escolha correta. Quer uma vida com morte e maldição? Escolha errado. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E vamos orar. Pai amado, obrigado, porque o Senhor nos ama e o Senhor quer nos ensinar o caminho correto. O Senhor quer nos instruir a fazer escolhas boas e sábias, porque o Senhor quer abençoar, o Senhor quer trazer vida e vida com abundância. Ajude-nos, ó Pai, a enxergar que a cada dia, a cada momento nós temos decisões, nós temos escolhas. Ajude-nos a fazermos as escolhas corretas. Ensina-nos, possamos ter o temor do Senhor para nos guiar. Nossos olhos fechados, cabeças baixas. Existe uma escolha, a escolha mais importante que alguém pode fazer. A salvação que Jesus Cristo comprou na cruz é uma escolha. É uma escolha. É uma decisão. A sua salvação, o seu destino eterno, não vai depender da igreja que você frequentou, não vai depender do nome da denominação que você pertenceu, não vai depender do que você fez ou deixou de fazer, não vai depender das suas obras. O seu destino eterno vai depender de uma decisão, de uma escolha. E a escolha é essa: você aceitou Jesus Cristo e a sua obra na cruz? Deus disse: se alguém quiser entrar no céu, alguém quer merecer ir para o céu, é só você nunca pecar, nunca, jamais, nenhuma vez. Nenhumazinha. Ah, pastor, isso é impossível. Eu sei, e Deus sabe disso. A Bíblia fala, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas esse é o preço. E Deus os ama tanto, 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 que Ele falou: já que eles não podem pagar, eu vou mandar o meu filho. O meu filho vai descer, vai se tornar carne. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele vai ser tentado em todas as coisas, mas sem pecado. E Ele vai entregar a sua vida na cruz, cruel cruz, derramar o seu sangue. O justo morrendo pelo injusto. E pela sua vida perfeita, sem mácula, Ele comprou a nossa salvação. E se você, pela simples escolha da fé, aceitar a graça, o dom gratuito de Deus, gratuito porque Ele já pagou, basta você entender na sua mente, no seu coração, que você não é digno do céu, você não merece o céu, nem eu nem ninguém. Mas Jesus veio e mereceu por nós, e deu a sua vida em pagamento, para que eu não precisasse pagar no fogo eterno. E hoje Ele fala: se você, no seu coração, entende que você é um pecador, que você não tem como se salvar, se você entende, compreende, acredita que meu Filho Jesus veio, sofreu numa cruz e ao terceiro dia ressuscitou, mostrando que de fato Ele não tinha pecado e a morte não tinha poder sobre Ele. Você pode aqui e agora, hoje, se você não tem essa certeza, você pode sair aqui esta noite com essa certeza no seu coração. Pastor,
Eu tenho essa certeza. Eu lembro do dia, da hora, do local onde eu ouvi o Evangelho e eu acreditei, eu aceitei e eu sei que eu vou para o céu, não porque eu mereço, mas porque Jesus mereceu por mim. E como um simples testemunho, aqui está a minha mão. Alguém assim essa noite? Aqui está a minha mão, pastor. Eu sei que eu vou para o céu, porque é um dia em que eu aceitei Jesus como Salvador. Amém. Glória a Deus. Pode baixar suas mãos. Você está aqui, você não pôde levantar a sua mão. Você quer receber Jesus esta noite? Você não precisa fazer nada, não precisa ficar em pé, não precisa fazer nada, sentado aí. Se você entende o que eu expliquei, nós somos perdidos em nossos pecados. Mesmo que você pare de pecar, que não vai acontecer, mas mesmo que você pare de pecar, já tem pecado na conta demais. Um já é demais. Um já é o bastante para desqualificar. Você entende que só Jesus Cristo, mais nada, é o que pode lhe salvar e te levar ao céu. Você aí sentado, ore a Deus em seu coração. Veja bem, não é oração que vai salvar, não é palavra mágica, é você confiar em Cristo, é você depositar a sua fé no Evangelho, é você deixar de acreditar em seja lá o que você acreditava, e acreditar apenas no que Cristo fez por você. Você sentado aí, diga assim no seu coração: ninguém vai ouvir, ninguém precisa ouvir, só Deus vai ouvir, e Deus ouve o coração. Na privacidade e intimidade do seu coração, você e Deus, diga assim para Deus: Deus, eu sei que eu não mereço o céu, porque eu tenho um pecado contra Ti, mas eu sei que o Senhor me ama, e que mandou o Seu Filho Jesus morrer por mim na cruz, para pagar os meus pecados. E da melhor forma que eu sei, Deus, neste momento, eu recebo como meu único e suficiente Salvador. Coloque o meu nome no livro da vida. Entre no meu coração e me leve para o céu quando eu morrer, ou quando o Senhor voltar. Obrigado, Jesus, por me salvar. Amém. Uma escolha. Se você fez essa escolha esta noite, a Bíblia fala que você pode ter a certeza. Eu não sei quem fez. Para ser bem franco, interessa mais a você do que a mim, francamente. Mas se você fez essa escolha esta noite, a Bíblia fala que você tem a vida eterna, baseado no que a Bíblia fala.